Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, na aula de hoje a gente vai começar o último reino dos seres vivos, tá? Que é o reino animalia, né? Ou reino animal. Isso tá lá no capítulo 7 do livro de vocês, tá bom? Bom, gente, o reino animal, ele é o mais, assim, rico, tá? Tem muitos grupos aí de animais para a gente trabalhar, então a gente vai ficar um bom tempo trabalhando esse reino. Eu vou devagar para que vocês possam entender, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, quais são as características gerais então deste reino? Todos os seres do reino animal são eucariontes, gente. O que significa isso? Vamos recordar? Todos eles apresentam células com núcleo. Então, o material genético fica dentro do núcleo, protegido ali pela carioteca, ok? Todos eles também são pluricelulares. O que significa isso? Bom, que eles apresentam mais de uma célula, né? Até milhões de células, né? Como o nosso caso, tá bom? E todos são heterótrofos ou heterotróficos. O que é isso? Que eles não conseguem obter o seu próprio alimento. Então, eles vão ter que se alimentar de alguma forma, né? O corpo deles não produz, eles não realizam fotossíntese, certo? Ok. Bom, a gente consegue classificar os animais em dois grandes grupos. O grupo dos animais invertebrados, vocês já estudaram isso, tá? E o grupo dos animais vertebrados. A gente vai recordar agora e melhorar aí algumas características. Bom, invertebrados são aqueles animais que não apresentam nem coluna vertebral e nem crânio. Eles não apresentam, tá? O grupo dos vertebrados, sim, vão apresentar essas estruturas muito importantes, então, olha, que é a coluna vertebral e o crânio, certo? Gente, então assim, lembra lá do reficofage, da nossa classificação taxonômica? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Eu sei que vocês se lembram. Então, ó, a gente está no reino animal. O que vem depois de reino? Filo, certo? Bom, no reino animal, a gente conhece 9 filos e nós vamos estudar os 9, tá? Por isso que eu falei, vai demandar tempo, mas a gente vai bem devagar. Então, ó, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Todos esses. Hoje a gente vai estudar o primeiro filo, que é esse daqui, ó, dos poríferos. Vamos lá? Gente, então assim, poríferos, né, ou porífera, tá? Lembrando que esses nomes eles derivam do latim, né? Então vão ter aí uma diferencinha, mas ok. Quais são as características gerais, então, deste filo, tá? Todos os animais poríferos são aquáticos. Todos. Não existe porífero em solo, tá bom? A maioria deles fica na água do mar, tá? Mas existem aí algumas espécies de água doce também. Eles não apresentam, gente, estrutura de locomoção, são animais fixos. Eles ficam fixos em qualquer substrato, seja numa rocha lá no fundo do mar, numa areia já, né, pisada, tá bom? Então eles são fixos. Eles não têm nem tecidos nem órgãos. Eles vão apresentar só células especializadas, mas eles não apresentam nem tecidos nem órgãos. São animais extremamente simples, primitivos. É o primeiro grupo aí que surgiu desse reino, tá? O que é muito legal é que os poríferos, eles são bioindicadores ecológicos. O que é isso, gente? Bioindicadores ecológicos significa que em águas onde há poríferos, essas águas não são poluídas, tá? Eles indicam aí a quantidade, o teor de poluição do ambiente. Então, se você tá numa praia, né, você faz um mergulho, olha que legal, e você encontra poríferos, significa que aquela água, ela é bem limpa, né, despoluída, tá? São animais filtradores.
eles filtram o alimento. E eu já vou explicar como, tá? Mas é por quê? Porque no corpinho deles existem poros. Por isso vem o nome porífera. São animais cheios de poros no corpo, ok? Eles vão se alimentar, então, de partículas orgânicas que tiverem ali dissolvidas na água, certo? Eu já vou explicar, tá bom? E eles são animais que são predados, né, por peixes, por tartarugas e por alguns moluscos, ok? Gente, esses são os poríferos, são as famosas esponjas do mar. Olha, existem esponjas assim das mais diferentes colorações, tá? Existem esponjas avermelhadas, verdes, é muito bonito de ver, tá bom? Dá para acreditar assim que essas estruturas são animais? Não parece, né? Antigamente, até aí 1700 e alguma coisa, eles eram classificados como plantas, tá? Justamente porque eles não se locomovem e tudo mais. Só que uma das características das plantas é realizar fotossíntese, né? Ser autótrofo. E esses animais não têm essa característica, tá? Então, eles vieram para a classificação aí do reino animalia mesmo, ok? Essa seria, então, uma esponja por dentro. Olha, uma esponja cortada aí para eu tentar explicar para vocês as principais partes desse animal. Bom, gente, então aqui está a estrutura de uma esponja e a gente tem algumas partes importantes aqui que eu vou grifando e explicando para vocês, tá? Bom, a água, junto com esses nutrientes dissolvidos, ela vai entrar pelos poros da esponja, tá? Então, ela tem algumas células aqui que eu vou grifar, ó, porócito, grifou agora. Amebócito, pinacócito e coanócito, ó. Essas são as células da minha esponja, né? Os tipos de células que ela tem, tá? Então, ó, a água, ela entra pelos porócitos, ó. São células que permitem a entrada de água por essa abertura que eles têm, que se chama ósteo, tá? Que forma esses poros aqui. Então, o porócito serve para permitir a entrada de água. Então, a água entra por eles, ó, aqui dentro, junto com os nutrientes, certo? Aí, aqui dentro, tá vendo que tem essas células aqui, ó, com flagelos? Essas estruturas aqui, ó, são flagelos, olha, tá bom? Que são os coanócitos. Os coanócitos, então, o que eles fazem? Eles começam a bater o flagelo, fazendo com que a água circule aqui dentro da espongiocele, ó, que é essa estrutura aqui interna. Então, a água fica circulando com os nutrientes, tá? Por conta dos coanócitos. Aí, os amebócitos que estão aqui atrás, ó, conseguem distribuir todos esses nutrientes para o restante da célula. Então, assim, gente, o coanócito bate o flagelo, a água se movimenta, eles absorvem os nutrientes e passam para os amebócitos. Os amebócitos conseguem distribuir todos os nutrientes para que todas as células da minha esponja recebam nutrientes, tá? E existe essa última célula aqui, que são os pinacócitos, que na verdade são células estruturais, elas vão formar então a parede externa aqui da minha esponja. Bom, depois que a água circulou tudo aqui dentro, né, os coanócitos absorveram os nutrientes, os amebócitos distribuíram eles para todo mundo, para todas as células, aquilo que não for útil, né, mais para minha esponja, sai pelo ósculo, que é esse maior orifício aqui da esponja, que é essa abertura maior aqui, é o ósculo, certo? Então, lembrando, entra pelos poros, acontece tudo isso lá dentro, sai pelo ósculo, tá bom? Aqui eu coloquei uma tabelinha, olha, para facilitar a vida de vocês, né? Coanócitos, então, células flageladas que auxiliam na absorção dos nutrientes. Amebócitos são as células que transportam esses nutrientes para as outras. Porócitos é por onde a água entra, tá? E os pinacócitos são as células que revestem mesmo a esponja, tá bom?
Bom, com o passar aí dos anos, né, o processo evolutivo das esponjas foi fazendo com que elas se aperfeiçoassem aqui, né? E percebam que das primeiras esponjas que são do tipo Ascom, aí foram surgindo, né, evolutivamente as Sicom até as Leucons, tá? Então, assim, percebam que conforme a evolução foi acontecendo, essas câmaras aqui dentro, ó, foram ficando mais modernas, né, digamos assim, mais complexas, né, formando labirintos aqui. Tudo isso para quê? Para permitir que a água consiga passar mais tempo aqui. Então, quanto mais tempo a água com os nutrientes passar dentro da esponja, mais ela consegue absorver nutrientes, concorda? Então, assim, evolutivamente, as esponjas foram se transformando, se adaptando para que elas pudessem ter uma melhor absorção de nutrientes, tá? Mas isso daqui, Ascom, Sicom e Leucon agora para nós, é só isso que eu quero que vocês saibam, tá bom? Como que elas se reproduzem? Bom, gente, quando nós estudamos os tipos de reprodução, a gente estudou então um pouquinho sobre a reprodução assexuada e sobre a reprodução sexuada. A maioria das esponjas realiza a reprodução assexuada do tipo brotamento, eu acho que vocês vão se lembrar. O que acontece então? Uma esponja adulta, né, em determinado momento da vida dela, umas células começam a crescer aqui, se desenvolver e formam um broto, certo? Esse broto descola, cai no substrato e dá origem a uma nova esponja que vai crescer e o ciclo vai recomeçar. É uma reprodução simples que não envolve troca de gametas, né? Por isso do tipo assexuada, tá bom? Mas também existem, né, espécies, né, que se reproduzem de forma sexuada, que seria o quê? Normalmente as espécies são hermafroditas, então elas conseguem ter tanto gameta masculino quanto gameta feminino na mesma esponja. Acontece então uma fecundação, perdão, tá? Que vai originar uma larva. Essa larva, ela tem flagelos, ó, e ela consegue se locomover, né, pelo fluxo de água. Certo? Lembra que são animais aquáticos. Então, ela se locomove pelo fluxo de água e aonde ela parar, né, em algum substrato, ela vai dar origem aí a uma nova esponja, tá bom? Esse é o primeiro filo, né, o filo dos poríferos. Eu espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês para a próxima aula aí, chegando no filo dos quinidários, certo? Beijo, gente. Valeu por hoje. Até mais.